Alô pessoal, aqui é o Guto, tudo bem? Nesse vídeo eu estou trazendo um Chanel lindo, passo a passo. Foi uma live incrível que nós fizemos. Eu editei o vídeo e trouxe aqui para o YouTube para você pegar o passo a passo desse corte super legal. Se você ainda não é inscrito no canal, assine o canal para ajudar aqui o Guto, compartilhe e curta todos os vídeos. São mais de 140 vídeos de dicas de corte, principalmente cortes curtos. Já conto com você aqui no clique, tá bom? Grande beijo, boa aula e se tiver dúvida, deixa a mensagem aqui pra gente que a gente responde. Tá certo? Grande beijo, tchau, tchau. Nós estamos com a Wênia. Wênia. Não é velho. Boa noite. É o Wênia. Wênia. Estamos com a Wênia. Ainda bem que eu perguntei, senão eu ia falar o nome dela errado. E foi bem falar o nome errado, não é legal. A gente vai fazer um corte Chanel, a Wênia. Qual é a receita? Lembra da receita do bolo? Receita do bolo. Aqui eu vou estudar a receita do bolo para esse corte. A receita do bolo vai ser a seguinte. Primeiro passo, criação da base. A gente vai fazer o Chanel de bico, Chanel assimétrico, né? Você pode usar o termo assimétrico ou usar o termo Chanel de bico, ambos estão valendo. Agora tá bacana. E eu tô aqui de blusa branca, vai dar um contraste bom. Então a receita do bolo para esse corte vai ser criação da base, passo 1. Escreve aí, criação da base. Cabelinho dividido no meio, orelha a orelha. A base começando do comprimento, começando aqui de trás. A gente vai começar a criar a base aqui atrás. Eu gosto dessa divisão aqui de balãozinho aqui, ó, de casinha, ó. E a gente vai criar toda a base a partir daqui. Criou a base de comprimento linha reta. Como a gente quer que esse Chanel fique assimétrico, todo mundo sabe que esse cabelo vai ser cortado todo aqui atrás, todo na base. E se você quiser aumentar esse bico, você inclina o dedo. Vamos dar uma leve inclinadinha aqui. Vamos trocar de tesoura. A tesoura é muito leve. Então a gente vai subdividindo e criando o corte a partir da base que a gente criou. Tô nervoso, gente. Parece que eu nunca fiz live. O pente caiu no chão, o fone caiu no chão. Tô muito tempo sem fazer live. Essa semana eu volto, hein? Amanhã eu devo voltar para fazer mais um pouquinho uma live. Vou aparecer a semana toda aqui. Primeiro a gente vai concluir aqui, depois eu dou as datas. Não sei se pode ser uma pessoa. Aqui tá fluindo. Dedo levemente inclinado, cabecinha da cliente viradinha para baixo, olhando para baixo, a gente vai dividindo até chegar à lateral. Posso concluir toda essa lateral ou eu posso ir cortando um lado e cortando o outro. Isso não existe regra para isso. A única regra aqui dessa base é ser cortado todo aqui atrás, na linha do comprimento. Porque a gente cortando ele aqui atrás, a gente sabe que ele aumenta para frente. Dividir no lateral também. Nunca pegar quantidades muito grandes de cabelo, porque isso atrapalha a execução do corte, atrapalha, isso causa defeitos no corte, tá? Principalmente na base, a base tem que ser muito perfeitinha para o cabelo seguir, para você dar sequência no corte e tá tudo certo. Senão a receita dá problema. Faz assim, mecha por mecha, etapa por etapa,
criando essa conexão, criando essa linha, criando essa estrutura de base, né? Pega a última parte aqui, penteou para trás, mantendo a cabecinha dela reta para baixo. E a gente conclui aqui essa lateral esquerda. Se esse cabelinho aqui cortadinho, retinho aqui, já secar, fizer uma escova bonita, ele já cai muito legal. Outro lado, mesma coisa, criando subdivisões, mantendo a cabecinha do seu cliente olhando para baixo. É uma luta, né, gente? A gente bota a cabecinha dela para baixo, ela levanta, a gente bota baixo, levanta, não desiste. Continua fazendo essa luta. Com todo jeito. Sempre, com todo jeitinho. Nada de pegar força, igual a gente vê em vídeo da internet, e isso funciona. No nosso é com jeitinho, né? Nossa cliente, né? Vamos lá, mais uma subdivisão. E aqui a gente vai concluindo essa base. Mais duas e a gente conclui. Dedinho levemente inclinado aqui, ó. Depois eu pego a última base. Penteio aqui para trás. E conecto. Então, beleza. Primeira parte, criar a base. Parte da receita, criar a base. Segunda parte, criar a divisão. Essa é a divisão. Ó. Duas laterais, o quadrante no topo e uma área livre a partir do occipital. Com esse triângulo aqui. Segunda etapa. Terceira etapa, terceira parte da receita é criar. Agora a gente vai criar a estrutura desse corte. A movimentação, as camadas que o Chanel precisa para ele ter um encaixe bacana. Então a gente vai. Você vê se o som está saindo só isso. A gente vai dividir em 3 etapas essa nuca abaixo do occipital e pentear a 90 graus. A gente vai pentear a 90 graus, levando em consideração o comprimento que a gente fez. Aqui que vai te dar a base de 90 graus. Penteou 90 graus, quando a basezinha aparecer, você vai cortar. A gente vai cortar com ponta da tesoura. Tem que ser cortado com ponta da tesoura para não marcar, para começar a cair leve. Isso é importante, tá? E a gente começa esse movimento. A mesma coisa na lateral. A minha postura vai ser eu ficar aqui posicionado atrás da modelo, atrás da cliente, porque se eu piso para o lado, automaticamente esse cabelo vai arredondar, mas eu preciso cortar ele todo retinho aqui na linha do comprimento. Você vê que ele inclina aqui, ó, que eu estou trazendo para o meio. Acontece uma inclinação aqui, essa inclinação vai fazer com que essa nuca, essa frente comece a crescer. Ele te dê a assimetria que você precisa, porque ele está cortando aqui atrás. Mas o meu posicionamento o mesmo, eu estou aqui atrás da modelo, vou manter aqui por enquanto. Ó. Penteio a outra subdivisão, então foram 3. Acompanho a base que já foi criada aqui no primeira linha de corte do meio e também corto com ponta da tesoura. À medida que você vai cortando, você já vai sentindo um leve encaixe nesse cabelo, porque você criou um ângulo. A outra divisão vai ser cortada, vai ser dividida toda na sequência. Ó. Soltei toda a divisão, não subdividi. Eu soltei tudo, mas a gente vai fazer a mesma divisão, só que vai ter uma variação. Ok? Qual vai ser a variação? Das laterais. Aqui no meio, na primeira divisão, lembra que a gente dividiu em 3, aqui também a gente está dividindo em 3. Dividindo em 3, projetou 90 graus. Como que eu posso falar para você que esse cabelo... Por que eu estou falando para você que esse cabelo está 90 graus? Esse cabelo aqui de cima está todo indo lá para baixo. Como que eu posso afirmar isso? Se essa for a sua dúvida, eu vou tirar agora.
O que eu considero, porque eu considero essa projeção aqui 90 é por causa da linha de corte, que é a base de baixo, a base que eu estou seguindo para cortar. Essa base é 90 graus, então eu estou projetando toda a subdivisão para essa base de 90 graus, ok? Linha reta. A posição do meu dedo também está em 90 graus, então a gente vai cortar 90 graus, mesma coisa se eu estivesse cortando ele aqui, ó, 90 graus aqui com o dedo reto. Mas não, a gente vai cortar aqui, ó, 90 graus, projeção 90 graus, a base está aqui, ou seja, o cabelo que eu cortei embaixo está aqui, tá sugerindo o tamanho que eu devo cortar. Então eu estou acompanhando o que eu cortei embaixo. Ó, vou dar uma levantadinha aqui de leve e vou dar mais uma leveza. Ponta da tesoura, lembre-se, se cortar reto, ele vai marcar demais, ok? Então ele vai, ó, encaixando. Você consegue perceber aqui que ele está encaixando? Agora, a gente vai dar uma mudança aqui agora. Essas duas laterais, nós vamos pentear para o meio. Nós vamos pentear aqui para o meio, ó, e encaixar o comprimento dessa área com o corte que a gente criou aqui em 90 graus. Porém, o nosso dedo agora, o nosso ângulo vai ser 45 graus. Ó, projetei aqui para o meio, criei uma inclinação no meu dedo de 45 graus. Por que eu não vou cortar em 90? Porque 90 vai cortar demais esse tamanho. Eu mudei aqui para 45 graus para ele crescer mais ainda à frente, para essa simetria ficar mais bacana. Então, ó, 45 graus. A partir do corte que eu criei, eu corto 45 graus. A projeção 45 e o dedo 45. Porém, antes de soltar essa mecha, eu projeto a mesma mecha a 90 graus. Ó, e corto também 90 graus a partir da base de baixo que eu criei. Aqui está a altura do 45 que eu criei. Agora eu vou tirar esse peso todinho aqui, ó, 90 graus. Sempre penteando para trás, que é para ele continuar com a assimetria, para ele continuar crescendo para frente. Concluí esse lado, vamos pegar o outro lado. E cortar da mesma forma, projetando 45 graus para o meio da cabeça aqui e o dedinho 45 graus, ó, ponto da tesoura. A mesma mecha vai ser projetada também a 90 graus e também cortada com o dedo 90 graus no ângulo reto, pontinha da tesoura. Sendo assim, a gente definiu aqui atrás, definiu a estrutura, né? Não vou te falar que o corte está pronto não, porque tem finalizações, tá? Definimos essa parte aqui de trás. Vamos agora para a lateral. Sempre subdivide essa lateral em pelo menos 2 vezes. Nunca trabalhar com esse cabelo todo, porque isso vai te levar a defeitos, a erro. Então você subdivide em 2. Projeta. Aí a gente vai ligar aqui embaixo, não precisa trazer para o meio, tá? Você vai trazer aqui embaixo, na linha do comprimento aqui da nuca. Ó, você pode ver que o comprimento está aqui, você não vai tirar. Cria um ângulo de 45 graus para poder fazer essa conexão. Quer dizer, nós estamos conectando a base lateral com a base de comprimento, que é essa a ideia do assimétrico, né? Você corta ele todo lá atrás para ele crescer para frente. As camadas, a mesma coisa. A gente vai pentear para trás, criar a camada na altura do que você criou atrás. E da mesma forma a gente vai projetar esse cabelinho aqui 90 graus. Ó, gente, que aula, hein? Dos mínimos detalhes. Para você que não acredita em curso online, aqui, ó, aqui
todos os detalhes para você aprender o corte, a criar esse corte, ó. Agora, a outra parte, a mesma coisa. Nós vamos conectar também aqui embaixo, 45 graus. 45 graus para dentro, de maior para menor, ou seja, criando um movimento para esse cabelo emborcar. E projetamos também 90 graus, tirando mais quantidade aqui, mais peso, dando leveza para esse cabelo. Ok, aqui ó. Aí ele vai crescendo, só que agora ele vai ficando um pouquinho mais leve, porque a gente está criando o movimento dele. O Chanel já está acontecendo, já está encaixando. Vamos daqui para o outro lado. Sumiu o modelo. Vou achar o modelo aqui. Aí apareceu o modelo. Pro outro lado, mesma coisa, criar duas subdivisões, projetar aqui para trás, vamos encaixar na linha do comprimento aqui. Aqui você observa que o comprimento está aqui e as camadas que você já criou tá aqui também. O seu dedinho está posicionado a 45 graus. Deixa eu ajeitar aqui. 45 graus. Ó, mesma coisa. Encaixando a mesma mecha, projetando 90 graus. Com a outra linha aqui, projetou aqui por cima da orelha, 100 por cima da orelha, 45, posso juntar todo o cabelo aqui de trás, não tem problema nenhum. Ó, 45 e 90. Ó, sempre pegando a linha de baixo. Por que 90? Porque a base que eu estou utilizando está sendo projetada a 90 graus. Simples assim. A base que eu estou utilizando está sendo projetada a 90 graus. Ok, aqui eu já tenho a estrutura da parte de trás e das laterais. Agora vamos para o topo. Nós vamos criar uma base, que eu chamo carinhosamente de base central. Aqui é a base central. Vou pegar uma referência aqui na lateral e vou aproveitar bem esse comprimento aqui, ó, e vou criar uma base para poder fazer a transição aqui para o topo, para poder cortar o topo. Não posso cortar adivinhando que tamanho que é, né? Peguei uma referência aqui do cabelo e conectei. Minimiza os erros. O erro que ainda aconteceu, o erro que ainda tiver, eu vou tirar aqui agora. Vou subdividir a base está aqui. Vou subdividir essa base com a parte que eu cortei atrás. Isso vai fazer com que eu tire qualquer defeito. Mas a minha projeção será de 45 graus. Desculpa, voltando, a minha projeção. A projeção da mecha será a 135 graus. Aqui, ó. Tá? Essa projeção, 135 graus. Tá? 90 está aqui. 135 aqui, aqui 180. É isso? A Wélia falou que sim. Ela está falando que sim. Você aí, profissional, confirma comigo. É isso. 135 graus. Dedinho levemente inclinado. A gente vai só tirar, ó, esse peso aqui. Eu já consegui encaixar a minha base central com a parte de trás, com o topo, para poder ficar harmônico. Aqui, ó, se você olhar a base que eu criei, o restante do corte sobrou uma pontinha. Essa pontinha é o excesso que vai dar um peso ali, né? Então você tira esse peso que o cabelo já conecta. E esse cabelo é todo penteado para trás, né? Não pode esquecer disso, porque a gente está penteando esse cabelo para trás para quê? Para ele crescer para frente. Ó, maravilha! Agora a gente vai dividir esse topo aqui em três, pegar a base aqui que eu já criei, a gente vai dividir esse topo aqui em três e cortar
de menor para maior, porque ele precisa crescer para frente, ele precisa continuar crescendo para frente para dar continuidade na simetria. Se eu cortar reto aqui 90 graus, eu tiro esse bico, então eu vou criar defeito, porque eu criei um bico aqui e tiro do topo, vai ficar marcado. Você precisa suavizar esse caimento, aumentando o bico. Aqui está a base que eu criei, o restante é peso. A partir da base, a gente vai cortar desfiando aqui de leve. Eu gosto de cortar aqui por dentro, ó, porque já vai cortando e desfiando. Essa mãozinha não fique parada, ela sempre acompanha esse movimento para você dar mais leveza, para você dar um caimento de desfiado. Isso é importante. Preste atenção nos detalhes, porque os detalhes fazem a diferença. Peguei, eu dividi em 3, cortei no meio, peguei mais um, a base está aqui. Essa projeção é de 90 graus. Por quê? Porque eu levo em consideração a projeção da minha base. A base está reto, portanto a base está 90 graus. Se eu projetasse para cá, essa projeção seria 45 graus. Se eu projetasse aqui, essa projeção seria 135 graus. Eu estou projetando retinho 90 graus. Se você tem dúvidas sobre essa questão de ângulos e graus, eu tenho lá no meu YouTube uma aula que é chamada Leitura do Corte, onde eu esclareço tudo isso, fica muito mais claro. E depois que você estuda você domina esses detalhes, né, importantíssimo, que é de ângulos, graus, projeção, etc., você consegue entender melhor os cortes que você assiste através de vídeo. Então a aula é que você estuda o vídeo, aulas online, ok? 90 graus, a partir da base eu corto, ó, abrindo, fechando a tesoura de leve, a mãozinha esquerda deslizando juntinho com a tesoura, ó. Não vou parar, ó. É isso aqui que está acontecendo. É isso que você tem que fazer para criar leveza. Levemente, não fechar a tesoura toda. Com isso você consegue um caimento mais leve. Se você tem dificuldade de desfiar, esse aqui é um método muito bacana de desfiar. Eu peguei a outra parte aqui, da subdivisão, projeção 90, por dentro aqui, ó. Abrindo, fechando, tesoura levemente. E a mãozinha esquerda acompanhando. Para dar uma conferida nisso, a gente pega toda essa área do topo e projeta para cima e dá um confere aqui, ó. Isso. Eu poderia ter cortado isso tudo de uma vez? Poderia, mas eu acho que aí a gente acaba criando muito defeito. Eu acho que subdividindo, tenho certeza, subdividindo minimiza os erros, porque a gente corta de cabelo, a gente corta com detalhes, mas sempre que é defeito. É por isso que a gente corta base, cria estrutura e depois o fim. Foi isso que a gente fez aqui. Criou a base, agora criamos a estrutura, que é esse movimento, que é essas camadas, e agora vamos finalizar. Finalização, vamos dividir esse cabelo no meio e vamos projetar esse cabelo todo aqui. Lembra o acabamento que a gente fez aqui em cima, onde a gente conectou a linha da base central com a parte da nuca? Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui agora, ó. Vou pentear todo esse cabelo aqui para essa base, numa projeção de 135 graus, e vou tirar essa diferença, esse excesso. Isso a gente vai subdividindo e fazendo esse acabamento. 135 graus, é importante essa projeção. Você vai tirar somente o necessário. E 135 graus. Outro lado, mesma coisa. Projetando para trás a 135 graus e tirando excesso. Um pouquinho. Pegar esse cabelo, criar
uma base, o nome dessa base é base frontal, está lá também na minha aula, leitura do corte. Vou botar aqui uma franja à altura do queixo, aqui, ó, um franjão, para ficar longo. Acima, entre o queixo e a boca aqui. Tá? Entre o queixo e a boca, aqui eu criei a base. A partir dessa base, eu vou projetar para o lado oposto que ela penteia. E a partir da base aqui que eu criei, ó, ela aqui, ó, caiu, eu vou cortar com o dedinho reto mesmo. Vou cortar a ponta da tesoura. Aqui a gente vai conseguir que a franja aumente para o outro lado, né? Mas só que vai ficar isso, olha lá, uma franja bem leve. Agora só um pouquinho. Ó, eu não fico perdendo tempo acertando, porque agora eu venho aqui, ó. Tá vendo esses defeitinhos? Eu poderia ter acertado todo no momento do corte. Mas, olha essa diferença. Olha a diferença que vai acontecer aqui agora. Só com esse detalhe aqui, ó. Eu venho aqui, ó. E crio a minha base aqui com a franja, ó. Ou com a máquina, ó. Aí, a assinatura do Tiguto tá aqui, ó. Ó. Olha isso, ó. Por isso eu vou deixar aqui esse defeito, para eu poder tirar e ver a coisa acontecer, ó. Olha isso. Olha que coisa linda. No restante não tem mais nada aqui para fazer, é só mesmo esse assento aqui. Aqui já encaixou bem, ó. Olha como é que encaixou aqui, ó. Ó, como é que encaixou top. Já encaixou perfeito aqui. A gente vai só acertar aqui com a máquina. Vamos virar a cabecinha dela aqui só um pouquinho pro lado. E vamos acertando aqui. Ah, nessa área aqui, eu não posso fazer linha reta, não tiro 100% do bico. Eu tenho que seguir aqui, ó, o mesmo movimento, para baixo. Isso aqui, a gente vai acertando aqui, ó. Deixa eu ver se consigo um pente um pouco menor. Isso. Pentezinho menor aqui, ó. E a gente vai tirando aqui esses excessos, cabecinha dando meio aqui, ó. No lado oposto e vai acertando aqui, ó, levemente. Agora meu colega de espelho lá, tá me mostrando. Dá só mais uma leveza aqui, ó. Só nas pontinhas aqui, ó, de leve. O comprimento para baixo. E a gente vai criar mais volume do hospital para cima. Quanto mais a gente tirar aqui embaixo, mais eu consigo criar volume na parte do hospital. A regra do desfiado é o seguinte: desfiou para um lado, tem que desfiar para o outro. Essa regra é importante seguir. A gente vai dando mais volume aqui. É aquele negócio, não é nada tão bom que não possa melhorar. Tá vendo que eu estou projetando aqui com o pente, dando só uma
tesouradinha aqui de leve. Uma tesouradinha de leve. Porque a Aurélia não tem muito cabelo. Quero só criar um movimento maior aqui acima do hospital. A gente pode seguir lá. Curva, pessoal. Olha que muito bonito, ó. É uma assinatura ou não é?